A noite no hospital onde Beatriz trabalhava estava especialmente movimentada, mas ela manobrava entre os corredores com a segurança de quem conhece cada canto. Como pediatra, Beatriz dedicava-se integralmente às crianças que atendia, encontrando na alegria e recuperação delas uma recompensa inigualável. Ela amava sua profissão profundamente. Apesar de seu sorriso sempre pronto, havia uma melancolia sutil em seus olhos quando o assunto tocava em sua própria capacidade de ter filhos. Quando adolescente, Beatriz enfrentou uma das provações mais difíceis de sua vida, um tumor benigno no útero que exigiu uma cirurgia radical. A decisão de remover seu útero, embora necessária para sua saúde e segurança, a deixou incapaz de carregar seus próprios filhos. Por sorte, seus ovários foram preservados, mantendo viva a esperança de maternidade por meio de alternativas como a barriga de aluguel, embora o custo elevado tornasse essa opção distante para Beatriz e seu marido, Flávio. Após um longo dia repleto de consultas e procedimentos médicos, Beatriz finalmente despiu seu jaleco e se preparou para voltar para casa. O retorno era sempre um alívio, um momento para deixar o estresse do trabalho para trás e voltar ao aconchego do lar que compartilhava com Flávio. Flávio, que compartilhava o amor por crianças com Beatriz, recebeu-a com um abraço caloroso assim que ela entrou pela porta. O apartamento estava tranquilo, apenas iluminado por luzes suaves. O jantar estava quase pronto e o cheiro delicioso da comida caseira enchia o ambiente. "Como foi o dia?" perguntou Flávio, enquanto ajudava Beatriz a retirar o casaco. "Exaustivo, mas cada sorriso compensa." Ela respondeu, com um sorriso cansado. "E você, como se preparou para amanhã?" "Tentei não pensar muito para não ficar mais nervoso." Ele admitiu rindo levemente. "Amanhã vamos finalmente conhecer nosso filho, Bia. Você acredita?" A excitação era palpável entre eles enquanto se sentavam para jantar. A conversa girava em torno do grande evento do dia seguinte. Beatriz e Flávio iriam ao orfanato onde foram aceitos como pais adotivos de um menino de apenas 1 ano. O processo de adoção tinha sido longo e tortuoso, cheio de papelada e espera, mas finalmente estavam no limiar de se tornarem pais. "Estou tão ansiosa", confessou Beatriz, mexendo distraidamente em sua comida. "Passei o dia inteiro pensando em como será tê-lo conosco, em como vamos decorar o quarto dele, em tudo." Flávio segurou a mão dela, oferecendo um sorriso tranquilizador. "Vai ser maravilhoso. Você vai ver. Nós vamos ser uma família." Após o jantar, tentaram assistir a um filme para relaxar, mas Beatriz estava demasiadamente inquieta. Levantava-se constantemente, verificando se tudo estava perfeito para a chegada do menino. O nervosismo misturava-se com uma felicidade palpável, tornando impossível para ela se acalmar. "Você deveria tentar descansar", sugeriu Flávio, observando-a com preocupação. "Eu sei, mas como posso dormir?" Ela respondeu, sorrindo apesar da ansiedade. "Estou tão feliz, Flávio. Amanhã vamos começar algo incrível. Finalmente vamos ter nossa família." O apoio e o amor mútuo que compartilhavam eram o alicerce sobre o qual construíam seus sonhos. Aquela noite, embora Beatriz mal conseguisse fechar os olhos, estava repleta de esperança e sonhos para o futuro. Era mais do que apenas sobre tornar-se mãe. Era sobre dar amor e lar a uma criança que precisava tanto quanto eles. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma aura de expectativa e emoção. Beatriz e Flávio acordaram mais cedo do que o habitual, movidos pela ansiedade e felicidade que o grande dia prometia. Enquanto se arrumavam, a casa parecia vibrar com uma energia nova, como se as paredes também compartilhassem do entusiasmo do casal. Flávio, ajustando sua gravata no espelho, virou-se para Beatriz com um sorriso.
Você não vai acreditar, mas eu sonhei com nosso filho essa noite. Ele começou, os olhos brilhando com um misto de alegria e surpresa. Ele era pequenino, com cachos escuros e os olhos mais expressivos que você pode imaginar. Beatriz, passando o batom, riu suavemente, balançando a cabeça em incredulidade. Amor, você sabe que ele pode ser completamente diferente do seu sonho, não é? Vamos amá-lo de qualquer jeito. Flávio apenas deu de ombros, ainda sorrindo. Eu sei, mas quem sabe? Talvez meu sonho seja uma previsão. Os dois deixaram a casa sob um céu limpo e azul, dirigindo-se ao orfanato com corações pesados de expectativa. Ao chegarem, foram recebidos pela diretora, uma mulher de meia idade, com um olhar gentil e acolhedor. Ela os guiou através dos corredores silenciosos do orfanato, um lugar que parecia suspenso no tempo, com seus móveis antigos e fotos desbotadas de crianças que já haviam encontrado novos lares. Na sala de reuniões, assinaram uma pilha de papéis enquanto a diretora explicava cada passo do processo. Beatriz sentia cada batida de seu coração, cada assinatura um lembrete do compromisso profundo que estavam prestes a assumir. Ela tentava se manter calma, mas uma ansiedade palpável crescia dentro dela. Pouco depois, a porta se abriu e uma freira entrou, carregando nos braços um bebê de cerca de 1 ano. O coração de Beatriz parou por um momento quando viu o menino. Ele era exatamente como Flávio havia descrito em seu sonho. Cachos escuros emolduravam seu rosto e seus olhos grandes olhavam curiosos para tudo ao redor. Flávio? Beatriz sussurrou, a voz trêmula de emoção. Ele é igual ao seu sonho. Flávio, igualmente atônito, apenas conseguiu acenar com a cabeça, completamente maravilhado. Era um sinal, Beatriz continuou, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Ele era destinado a ser nosso filho. A freira entregou delicadamente o bebê a Beatriz, que o segurou com uma reverência quase sagrada. O pequeno, por sua vez, olhou para Beatriz e, em um gesto surpreendente, estendeu a mão para tocar suavemente seu rosto. O toque foi leve, mas carregado de significado, selando um vínculo instantâneo entre mãe e filho. Com o coração transbordando de alegria, eles retornaram para casa, onde prepararam tudo para receber o novo membro da família. Colocaram Rafael, agora seu filho, no berço cuidadosamente preparado para ele. O menino, exausto pela emoção do dia, adormeceu quase imediatamente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Enquanto Flávio saía para resolver alguns assuntos finais, Beatriz sentava-se ao lado do berço, observando cada respiração do pequeno Rafael. Ela estava completamente apaixonada. Cada detalhe dele, desde os pequenos dedos até os suaves cabelos encaracolados, enchia-a de um amor profundo e indescritível. O dia passou em um silêncio pacífico, com apenas os suaves sons da casa e a respiração tranquila de Rafael preenchendo o ambiente. Beatriz, embora cansada, sentia-se rejuvenescida pelo amor e pela esperança que o pequeno trazia para sua vida. Era um novo começo, não apenas para Rafael, mas para toda a família. Um começo cheio de promessas e sonhos a serem realizados. O tempo na casa de Beatriz e Flávio parecia mover-se em um ritmo diferente, especialmente desde a chegada de Rafael. Comemoraram seu 2º aniversário com uma festa animada, cercados de familiares e amigos, todos maravilhados com o quão rápido ele estava crescendo. Foi pouco depois dessa celebração que Rafael pronunciou sua primeira palavra. Um simples mãe, que desencadeou uma onda de emoção tão intensa que Beatriz não pôde conter as lágrimas. Esse momento marcou uma era de novas descobertas para Rafael, que agora com 3 anos, corria pela casa com uma energia incansável, enchendo cada canto com risos e alegria. Apesar da felicidade que Rafael trazia, Beatriz enfrentava o desafio de equilibrar sua carreira exigente com o desejo de passar mais tempo com seu filho. Como pediatra,
Seu dia a dia era consumido pelo cuidado com outras crianças, o que lhe trazia alegria, mas também a deixava com saudades de casa. Naquele dia específico, o hospital estava particularmente agitado, com um fluxo constante de pequenos pacientes que precisavam de sua atenção e cuidado. Quando percebeu que teria que trabalhar até mais tarde, Beatriz sentiu uma pontada de tristeza, sabendo que perderia mais um dia ao lado de Rafael. Ela pegou o telefone e ligou para Flávio, avisando-o de que chegaria tarde. A voz de Flávio foi compreensiva do outro lado da linha. "Não se preocupe, Bia. Eu estou com o Rafa. Cuide das suas crianças aí que nós cuidamos das coisas por aqui", disse ele, tentando tranquilizá-la. Reconfortada, mas ainda ansiosa para voltar para casa, Beatriz finalizou seu trabalho o mais rápido possível, correndo contra o relógio. Quando finalmente saiu do hospital, o sol já tinha se posto e as ruas estavam escuras e silenciosas. Ela dirigiu apressadamente, o pensamento de ver Rafael e Flávio dando-lhe energia. Chegando em casa, Beatriz esperava ser recebida pelo som da televisão ou pelas risadas de Rafael, mas em vez disso, encontrou a casa estranhamente silenciosa e vazia. Confusa, ela chamou por Flávio e Rafael, mas não obteve resposta. A preocupação cresceu dentro dela, um medo frio e incômodo. 5 minutos tortuosos se passaram antes que Flávio finalmente aparecesse, carregando sacolas de compras. Beatriz, aliviada por um momento ao vê-lo, rapidamente se encheu de pânico novamente ao perceber que Rafael não estava com ele. "Flávio, onde está o Rafael?" ela perguntou, a voz tremendo com urgência. "Ele estava dormindo quando eu saí para comprar leite. Deixei-o no quarto", Flávio explicou, parecendo despreocupado até notar a expressão de pavor no rosto de Beatriz. Sem perder um segundo, ambos correram para o quarto de Rafael, mas encontraram o berço vazio. Beatriz sentiu seu coração parar, cada segundo parecendo uma eternidade enquanto vasculhavam a casa, chamando pelo nome de Rafael, mas sem resposta. A casa, antes cheia de vida e riso, agora parecia um labirinto de silêncio e sombras, cada cômodo vazio aumentando o desespero do casal. Flávio tentava manter a calma, mas a preocupação era evidente em seus olhos. "Ele tem que estar aqui", Flávio murmurava enquanto abriam cada armário, olhavam debaixo de cada cama, a esperança diminuindo a cada espaço vazio encontrado. Beatriz, sentindo-se cada vez mais desesperada, tentava controlar a respiração, a mente girando com possibilidades e medos. Ela não conseguia imaginar como Rafael poderia ter saído de casa sozinho, e cada cenário que sua mente pintava era mais aterrorizante que o outro. "Vamos chamar a polícia, Flávio. Ele pode estar em perigo", ela disse, finalmente cedendo ao medo que tentava afastar. Flávio, concordando com um aceno, pegou o telefone para fazer a ligação que nenhum pai ou mãe jamais quer fazer, enquanto Beatriz, parada no meio da sala, sentia-se impotente, esperando por qualquer notícia de seu filho desaparecido. A noite estava fria e silenciosa quando as luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais iluminaram a tranquila rua residencial onde Beatriz e Flávio moravam. Os vizinhos, atraídos pelas sirenes e pelas luzes intermitentes, começaram a se aglomerar do lado de fora, murmurando entre si enquanto observavam a cena com uma mistura de curiosidade e preocupação. Dentro da casa, o caos emocional era palpável. Beatriz estava em prantos, abraçando-se como se tentasse se manter íntegra enquanto as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Ao seu lado, Flávio estava sentado no chão do corredor, as costas apoiadas contra a parede, com a cabeça entre as mãos, a expressão de desespero marcada em cada linha do rosto. Os policiais, após estacionarem suas viaturas, entraram na casa com urgência, prontos para coletar qualquer informação que pudesse ajudar a encontrar Rafael. Eles começaram a fazer perguntas ao casal, tentando entender os eventos que levaram ao desaparecimento do menino. "Quando vocês viram o Rafael pela última vez?" perguntou um dos policiais, um bloco de notas em mãos. "Ele estava dormindo no quarto quando eu saí.
disse Flávio, a voz fraca e trêmula. Eu só fui ao supermercado. Ele estava dormindo. E outro policial, enquanto isso, percorria a casa, procurando sinais de arrombamento ou qualquer outra evidência física que pudesse explicar o desaparecimento. Mas nada foi encontrado. Não havia janelas quebradas, nenhuma fechadura forçada. Era como se Rafael tivesse evaporado. Foi emitido um alerta de criança desaparecida. Estamos fazendo tudo o que podemos, afirmou o policial que conversava com o casal. Beatriz, ouvindo isso, apenas soluçou mais alto, o medo e a incerteza a consumindo. Os dias seguintes foram um borrão para Beatriz e Flávio. O tempo parecia simultaneamente arrastar-se e passar rapidamente, cada momento sem notícias de Rafael, aumentando o peso em seus corações. A casa, outrora cheia de risadas e energia de uma criança, agora estava mergulhada em um silêncio sombrio, apenas interrompido pelos sussurros dos policiais e o som ocasional de uma chamada telefônica trazendo mais notícias desanimadoras. Finalmente, uma pista apareceu. Uma câmera de segurança de uma rua próxima havia capturado uma figura encapuzada carregando uma criança nos braços na noite do desaparecimento. A imagem era granulada e o capuz impedia qualquer identificação clara do sequestrador, mas era a primeira pista concreta desde que Rafael desaparecera. Os investigadores mostraram o vídeo a Beatriz e Flávio, que assistiram com uma mistura de esperança e horror. Você reconhece essa roupa? Esse andar? Perguntou um dos investigadores, tentando discernir alguma familiaridade que pudesse ser a chave para desvendar o caso. Não, eu não sei. Eu realmente não sei, choramingou Beatriz, o desespero evidente em sua voz enquanto assistia à figura encapuzada levando seu filho pela rua deserta. Os dias se transformaram em semanas e, apesar dos esforços incessantes da polícia e da comunidade, nenhuma outra pista significativa foi encontrada. Beatriz passava seus dias perambulando pela casa, parando frequentemente no quarto de Rafael, onde brinquedos e roupas ainda estavam espalhados, esperando por um dono que não estava lá para usá-los. A esperança começava a diminuir, cada dia sem notícias, esvaziando um pouco mais a fé que Beatriz tentava desesperadamente manter. Os dias se arrastavam para Beatriz como se cada segundo fosse um lembrete do vazio deixado por Rafael. Desde o desaparecimento de seu filho, ela havia se transformado. A alegria que uma vez preenchia sua vida havia sido substituída por um desespero constante e uma busca incessante por respostas. Ela havia usado todos os recursos financeiros disponíveis na tentativa de encontrar Rafael, contratando detetives particulares e organizando buscas que, infelizmente, nunca levaram a qualquer pista significativa. 2 anos haviam se passado desde aquela fatídica noite, e a falta de progresso na investigação só servia para aprofundar a angústia de Beatriz. Ela mal reconhecia a própria reflexão no espelho. Não mais a mulher alegre e vibrante de antes, mas uma sombra do que já foi. Nesse período, outro desafio se abateu sobre ela. Flávio, consumido pela culpa e pela dor, tornara-se uma versão distorcida de si mesmo. Ele começou a beber com frequência, afogando sua culpa e sua tristeza em álcool. Nas noites em que bebia, as palavras minha culpa, eram um mantra que ecoava pelas paredes da casa, um som que Beatriz aprendeu a temer. Numa noite particularmente difícil, Beatriz tentou consolar Flávio, segurando suas mãos trêmulas entre as suas. Não foi sua culpa, Flávio. Não havia como saber. Ela sussurrou, mas suas palavras pareciam se perder no ar pesado entre eles. Flávio apenas balançava a cabeça, as lágrimas misturando-se com a bebida em sua barba por fazer. Eu deveria ter ficado em casa. Eu deveria ter visto. Ele murmurava, sua voz um sussurro dolorido que partia o coração de Beatriz. Conforme os meses passavam, Beatriz percebeu que não conseguia mais alcançar Flávio. Ele se fechava cada vez mais, e suas tentativas de ajudá-lo apenas pareciam afastá-lo ainda mais.
Cansada e incapaz de lidar com sua própria dor e a de Flávio, ela se retraiu, criando uma distância emocional que começou a manifestar-se em brigas frequentes por coisas triviais. A casa, outrora cheia de vida e amor, tornara-se um campo minado de tensão e tristeza, onde cada conversa tinha o potencial de se transformar em uma discussão. Flávio, eventualmente, chegou a um ponto de calmaria aparente, uma mudança súbita que deixou Beatriz confusa e cautelosa. Seu olhar, que antes transmitia amor e cumplicidade, agora era um enigma que ela não conseguia decifrar. Numa manhã cinzenta, Flávio fez suas malas. Não houve uma grande discussão, apenas o som surdo da mala sendo arrastada a escada abaixo. Beatriz observava da porta do quarto, as palavras presas na garganta. Flávio parou na entrada, sua silhueta recortada contra a luz pálida do dia. "Eu preciso de tempo", ele disse, sua voz rouca. Talvez um de nós encontre alguma paz." Com essas palavras, ele saiu, deixando Beatriz sozinha na casa, que já não se sentia mais como um lar. Nos meses seguintes, eles não se falaram. Cada tentativa de contato parecia reviver as memórias de Rafael, trazendo à tona a dor e a perda que ambos tentavam desesperadamente esquecer. Beatriz passava os dias vagando pela casa, cada quarto repleto de lembranças de um tempo mais feliz, cada brinquedo esquecido um lembrete cruel do que haviam perdido. A solidão era sua única companhia, uma parceira constante que a lembrava diariamente do vazio em sua vida. A esperança de encontrar Rafael havia se transformado em um sussurro distante, e com cada dia que passava, Beatriz sentia-se mais perdida no labirinto de sua própria tristeza. 7 anos haviam se arrastado desde o desaparecimento de Rafael, cada um mais lento e doloroso que o anterior. Beatriz vivia em um estado permanente de luto, à sombra do que tinha sido uma vez, antes da tragédia que arrancou seu filho de seus braços. O tempo que passaram juntos tinha sido curto, apenas 2 anos, mas suficiente para que Beatriz amasse Rafael como se fosse seu filho biológico. O vínculo forjado no amor e na esperança, agora transformado em uma ferida aberta. Trabalhar como pediatra, que antes era sua paixão e alegria, tornou-se um lembrete diário da criança que ela havia perdido. Todos os dias, ao ver o rosto de outras crianças, Beatriz revisita a dor aguda e incessante da perda. Cada risada, cada choro, fazia seu coração se apertar com o que não mais poderia ter. Houve momentos em que Beatriz pensou em deixar a medicina, em escapar das memórias que a carreira incessantemente evocava. Mas sempre havia algo que a impedia, uma força inexplicável que a mantinha ali, talvez a esperança secreta de que, de alguma forma, seu caminho cruzasse novamente com o de Rafael. Em um dia particularmente difícil, uma amiga e colega de trabalho aproximou-se dela com um pedido. Poderia Beatriz cobrir seu plantão naquela noite? Era o aniversário de sua filha, e ela não queria faltar às comemorações. Beatriz concordou sem hesitar, afinal, ajudar os outros sempre fora sua natureza. Porém, ao ouvir a razão da substituição, uma tristeza súbita a invadiu, trazendo-lhe memórias de Rafael e dos aniversários que nunca puderam comemorar juntos. "Desculpe, eu não devia ter mencionado isso", disse a amiga, percebendo a mudança no semblante de Beatriz. "Não, está tudo bem", respondeu Beatriz com um sorriso triste. "Não é sua culpa. Vá e aproveite o aniversário de sua filha." Assim, Beatriz se encontrou novamente no hospital naquela noite, envolta na quietude da madrugada, que normalmente oferecia um raro momento de paz. Mas a calmaria foi abruptamente interrompida por um grito desesperado vindo do corredor. "Salve meu neto, por favor!" O grito rasgou o silêncio e arrancou Beatriz de seus pensamentos. Ela correu em direção ao corredor, encontrando uma idosa aflita ao lado de uma maca. Sobre ela, um menino desacordado, cercado por enfermeiros que o empurravam rapidamente em direção ao pronto-socorro. Beatriz seguiu instintivamente,
sua formação médica assumindo o controle. Mas ao se aproximar da maca e ver o rosto do menino, sentiu as pernas falharem. O jovem era a imagem viva de seu Rafael. O mesmo cabelo castanho, os mesmos traços delicados que ela lembrava tão claramente em seu filho desaparecido. Era como se o universo tivesse girado em círculos e a trouxesse de volta para aquele momento fatal de perda. Por um instante seu mundo parou, os batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos enquanto lágrimas formavam-se em seus olhos. Rafael deveria ter cerca de 10 anos agora, a mesma idade que esse rapaz parecia ter. Era uma coincidência cruel ou um sinal do destino? Sacudindo a cabeça para afastar a emoção, Beatriz respirou fundo, reconhecendo que, independentemente de quem fosse esse menino, ele precisava dela agora. Com determinação renovada, ela se aproximou e começou a avaliar sua condição, voltando ao modo médico. Ouvia as instruções da equipe, mas sua mente trabalhava em duas frentes: a profissional que precisava salvar aquele menino e a mãe que se perguntava se, de alguma forma, o destino havia trazido seu filho de volta. Conforme trabalhava, Beatriz sentia uma mistura de esperança e medo. Ela precisava se concentrar em salvá-lo, como faria com qualquer criança. Mas, no fundo, um pensamento persistia, quase impossível de ignorar. E se esse menino fosse realmente Rafael? Naquela noite no hospital, a urgência se misturava com o ar frio e estéril dos corredores. Beatriz, ainda abalada pela semelhança do menino com seu filho desaparecido, aproximou-se da idosa que o havia trazido. "Qual é o nome dele?" perguntou Beatriz, sua voz suave tentando esconder a turbulência emocional que sentia. "Lucas", respondeu a senhora, cuja voz trêmula revelava seu medo e preocupação. "Meu nome é Clotilde. Por favor, doutora, faça tudo o que puder." "Vou fazer de tudo para salvar ele", assegurou Beatriz, colocando uma mão reconfortante no ombro enrugado de Clotilde. Clotilde começou a contar o que havia acontecido, com a voz cada vez mais fraca, à medida que as lembranças do incidente a sobrecarregavam. Ele estava comendo um pedaço de bolo de aniversário quando começou a ficar inchado e não conseguia respirar, até que desmaiou. Com essas palavras, Beatriz se voltou imediatamente para Lucas, que jazia inconsciente sobre a maca, seu rosto e pescoço visivelmente inchados. Era claro que ele tinha tido uma reação alérgica grave. Rapidamente, ela administrou um anti-histamínico, mas o inchaço persistia ameaçadoramente, indicando que a situação era mais grave do que o usual. A equipe médica e os presentes no corredor observavam ansiosos, alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando preces e palavras de encorajamento. O clima era tenso, a esperança pendurada por um fio. Beatriz, vendo o reflexo de seu filho perdido em Lucas, sabia que tinha que tomar uma decisão rápida e arriscada. Dentro de si, uma batalha se desenrolava entre o medo e a necessidade de agir. Com uma resolução firme, ela se preparou para uma traqueostomia de emergência, um procedimento arriscado que poderia furar a garganta do jovem, mas que também poderia ser sua única chance de sobrevivência. Antes de iniciar, Beatriz fechou os olhos brevemente, murmurando uma reza rápida e silenciosa, pedindo por precisão e proteção. Com mãos firmes, ela fez a incisão necessária na traqueia de Lucas, inserindo um tubo para facilitar a respiração. O momento em que o tubo foi colocado foi crítico. Um suspiro coletivo pareceu preencher o corredor. Quando os pulmões de Lucas começaram a se encher de ar, um suspiro de alívio foi ouvido por todos os presentes. Beatriz, com lágrimas nos olhos, observou as cores voltando ao rosto do menino. Ao lado, Clotilde, assistindo à luta pela vida de seu neto, foi inundada por uma onda de emoções. O alívio e a gratidão a sobrecarregaram a tal ponto que suas pernas não suportaram, e ela caiu de joelhos, chorando profusamente até que o cansaço emocional a fez desmaiar. Rapidamente, ela foi amparada e levada para um quarto para se recuperar, deixando Lucas aos cuidados da equipe médica. Nos dias que se seguiram,
Lucas permaneceu internado, sua condição estabilizando lentamente sob o olhar atento de Beatriz. Ela passava horas ao lado de seu leito, observando-o enquanto dormia. Cada respiração do menino era um lembrete do filho que ela havia perdido. Em seus momentos de silêncio, as memórias de Rafael invadiam sua mente, cada detalhe de seus poucos anos juntos cristalizado em sua memória. Beatriz sentia uma mistura de dor e gratidão. Dor pela lembrança constante de Rafael e gratidão por ter a chance de salvar outro filho, mesmo que não fosse o seu. Cada dia ao lado de Lucas no hospital reforçava seu compromisso com a medicina e com a vida, um lembrete do impacto que podia ter, apesar de todas as perdas e desafios enfrentados. Beatriz estava ao lado do leito hospitalar onde Lucas, ainda sob os efeitos dos sedativos, dormia profundamente. A quietude do quarto contrastava com a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Enquanto observava o menino, uma lembrança súbita e vívida de Rafael veio à tona. Um pequeno sinal nas costas de seu filho, uma mancha vermelha de nascença que ele tinha desde o nascimento. Movida por um impulso que não conseguia explicar, Beatriz cuidadosamente levantou a blusa de Lucas, sua respiração presa na expectativa. Ao ver a mesma mancha nas costas do menino, o mundo de Beatriz parou. Lágrimas começaram a correr livremente por seu rosto enquanto ela caía de joelhos ao lado da cama. O choque e a alegria de reconhecer seu filho perdido se misturavam com uma dor antiga e nunca esquecida. Ela abraçou Lucas, chorando silenciosamente enquanto ele continuava a dormir, alheio ao caos emocional que sua presença reavivava. Foi nesse momento que Clotilde entrou no quarto, surpresa e confusa ao encontrar Beatriz em tal estado. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou, sua voz carregada de preocupação e desconforto. Beatriz levantou-se abruptamente, o rosto marcado pelas lágrimas, agora transformadas em uma expressão de fúria. "Você roubou meu filho!" ela gritou, o ódio e a dor misturando-se em cada palavra. Clotilde recuou chocada. "Você está ficando louca? O que você está dizendo?" ela respondeu, sua voz tremendo sob o peso das acusações. "Eu vou chamar a polícia agora mesmo!" Beatriz anunciava determinada enquanto pegava seu telefone. Foi então que Lucas acordou, a voz rouca pelo recente procedimento, mas suficientemente forte para expressar sua consternação. "Não grite com a minha avó!" ele exclamou, tentando se levantar defendendo Clotilde. Beatriz, paralisada, viu o menino que ela agora sabia ser seu filho defendendo a mulher que, em sua mente, havia destruído sua vida. Em um impulso, ela saiu correndo do quarto, atormentada pela confusão e pela dor. No corredor, a raiva superou a confusão e Beatriz chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram, ela rapidamente explicou a situação, mostrando-se frenética, mas determinada. "Eu tenho como provar", ela disse aos policiais. "Tenho o histórico médico de Rafael e o DNA dele. Podemos comparar com o de Lucas." Os policiais, movidos pela gravidade das acusações, organizaram um teste de DNA. Os resultados não deixaram dúvidas. Lucas era, de fato, Rafael. Clotilde foi detida imediatamente, enquanto protestos e gritos preenchiam o ambiente. Lucas, vendo sua avó sendo levada, reagiu impulsivamente. "Soltem ela! Ela é minha avó!" ele gritava, empurrando Beatriz em um acesso de raiva e confusão. Os médicos correram para acalmá-lo, mas o esforço exacerbou sua condição, fazendo com que os pontos em sua garganta se rompessem. Lucas foi rapidamente levado de volta ao quarto para cuidados emergenciais, enquanto Beatriz observava, dividida entre o alívio de encontrar seu filho e a devastação causada pela revelação de sua situação. Beatriz, tendo vivido dias de extrema tensão e emoção, ainda tentava se acostumar com a nova e complexa realidade que a cercava. O reencontro com seu filho deveria ter sido um momento de alegria pura, mas em vez disso,
transformara-se numa série de desafios emocionais. Lucas, o menino que ela sabia ser seu filho Rafael, olhava para ela não com afeto, mas com desdém. Para ele, Beatriz era a mulher responsável pelo sofrimento de Clotilde, a mulher que ele considerava sua avó. O coração de Beatriz doía cada vez que tentava se aproximar de Lucas. Ele evitava seu olhar e mantinha uma distância fria e formal, tratando-a mais como uma estranha do que como mãe. Apesar de estar fisicamente perto dele no hospital, emocionalmente sentia-se mais distante do que nunca. Alguns dias se passaram nessa atmosfera carregada e quando Beatriz finalmente começava a aceitar que o processo de reconexão seria longo e doloroso, uma nova notícia chegou. Clotilde havia sido solta. As razões para sua liberação, idade avançada, saúde frágil e a falta de provas concretas que a ligassem diretamente ao sequestro de Rafael 7 anos atrás, não eram suficientes para acalmar a indignação de Beatriz. Determinada a confrontar Clotilde e entender os motivos por trás de suas ações, Beatriz olhou os registros do hospital e encontrou o endereço da senhora. Dirigindo até lá com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, ela estacionou o carro diante de uma casa modesta, respirou fundo e caminhou até a porta. Quando Clotilde atendeu, seu rosto expressou surpresa e uma imediata vontade de fechar a porta. Mas Beatriz foi rápida em expressar seu propósito. Eu só quero conversar, Clotilde. Por favor, eu preciso entender. Por que você levou Rafael? Por que ele estava vivendo com você como Lucas? Beatriz implorou com uma voz firme, mas carregada de emoção. Clotilde hesitou, a confusão e o medo visíveis em seus olhos. Eu não sei quem é Rafael. Eu só conheço o Lucas, ela respondeu, sua voz trêmula. Meu filho, Rafael, foi roubado há 7 anos. Agora, descubro que ele estava vivendo aqui com você, sendo chamado de Lucas. Como você explica isso? Beatriz pressionou, a intensidade de sua busca por respostas clara em seu tom. Clotilde, visivelmente abalada pela conexão dos eventos, ficou paralisada por um momento, absorvendo as implicações do que Beatriz dizia. 7 anos atrás? Ela murmurou quase para si mesma, depois acrescentou. Isso é muita coincidência. Após um breve momento de hesitação, Clotilde finalmente deu um passo para trás e abriu a porta, permitindo que Beatriz entrasse. A casa era simples, com móveis antigos e fotografias de Lucas espalhadas por toda a parte, criando um ar de lar que estava em contraste direto com a turbulência emocional que Beatriz sentia. Na sala modesta e desgastada pela passagem do tempo, Clotilde olhou para Beatriz com uma expressão sombria e preocupada. Com um gesto hesitante, ela pediu que Beatriz se sentasse em um dos sofás antigos, cujas almofadas já mostravam sinais de desgaste. 7 anos atrás, começou Clotilde, sua voz trêmula revelando a gravidade do que estava prestes a revelar. Minha filha, Jéssica, apareceu aqui com um menino. Ele tinha 3 anos. Clotilde pausou, como se o peso das memórias a fizesse vacilar. Eu não tinha muito contato com Jéssica, então nunca a vi grávida. Clotilde continuou, descrevendo como, com o passar do tempo, Jéssica se distanciava cada vez mais do menino, deixando para Clotilde a responsabilidade de criá-lo. As coisas pioraram quando Jéssica começou a namorar um homem que ela dizia ser o pai de Lucas. Ele parecia realmente amar o garoto, mas Jéssica tomava todo o seu tempo e não deixava que ele tivesse muito contato com a criança. O semblante de Clotilde escureceu ainda mais ao descrever a dinâmica entre Jéssica e seu namorado. Era estranho como ela o tratava. Ele parecia ter medo dela. A sala parecia encolher com cada palavra de Clotilde. As paredes cheias de fotos de Lucas observando silenciosamente a cena. Eles passaram a morar depois aqui comigo, mas estavam sempre viajando ou em outros lugares. Raramente os via. Beatriz absorvia cada detalhe, tentando montar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complexo e perturbador.
Ela estava começando a questionar a veracidade da história de Clotilde, ponderando sobre os muitos anos de mentiras e segredos, quando foi abruptamente arrancada de seus pensamentos pelo som da porta se abrindo. "Mãe, cheguei!" A voz era de uma mulher, clara e confiante. Era Jéssica. Porém, não foi apenas a aparição de Jéssica que chocou Beatriz. Ao lado dela, de mãos dadas, estava Flávio. Ao ver Beatriz, ele tremeu visivelmente, um sinal de choque e culpa atravessando seu rosto. Beatriz ficou paralisada por um momento, sua mente lutando para processar a cena diante dela. Jéssica também olhou para Beatriz, uma expressão de reconhecimento e surpresa em seus olhos. Foi então que a confusão de Beatriz se transformou em um impulso de ação. Ela se levantou abruptamente, a adrenalina correndo por suas veias. Eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas vou chamar a polícia", disse ela, a voz carregada de uma determinação trêmula. Sem esperar por uma resposta, Beatriz correu para fora da casa, o coração batendo descompassado. Ela entrou em seu carro, ligou o motor e acelerou, deixando para trás a casa e suas revelações perturbadoras. Enquanto dirigia, a mente de Beatriz estava em tumulto. Flávio, o homem com quem ela havia compartilhado tantos anos de sua vida, agora aparecia entrelaçado na complexa teia do desaparecimento de seu filho. As implicações disso eram devastadoras e lançavam uma sombra ainda mais escura sobre os eventos dos últimos 7 anos. Beatriz chegou em casa, o coração batendo acelerado e a mente girando com as revelações perturbadoras e o encontro inesperado na casa de Clotilde. Ela mal teve tempo de respirar quando viu Flávio se aproximar apressadamente. Ele pediu que ela não chamasse a polícia e prometeu explicações. A tensão entre eles era palpável, o ar carregado com o peso de segredos não ditos e verdades não reveladas. Enquanto Beatriz tentava acalmar sua respiração e coletar seus pensamentos, o passado começava a se desenrolar, peça por peça, revelando uma história que ela jamais poderia ter imaginado. Flávio, conhecido por todos como um homem de bom caráter, escondia um lado mulherengo. Mesmo casado com Beatriz, ele não havia abandonado seus antigos hábitos. Foi assim que Jéssica entrou em sua vida, uma mulher diferente das outras, alguém que exerceu uma estranha atração sobre ele, uma ligação que ele próprio não conseguia explicar. Jéssica, por sua vez, revelou-se uma figura complexa e manipuladora. Certa vez, ela anunciou estar grávida, uma gravidez não planejada e indesejada por ambos, mas que estava avançada demais para ser interrompida. Após o nascimento do bebê, Jéssica tomou a decisão unilateral de deixar a criança em um orfanato. Flávio, embora ciente, não fez nada para impedir. O remorso por abandonar seu próprio filho começou a consumi-lo, e em um ato de redenção distorcida, ele encorajou Beatriz a adotar uma criança, sabendo, sem revelar a ela, que o filho que adotariam era Lucas, o mesmo menino que ele tinha com Jéssica. Jéssica e Flávio continuaram seu relacionamento tumultuado, com ela cada vez mais possessiva e controladora. Ela sabia que Flávio era casado, mas isso pouco importava para ela até descobrir que Beatriz e Flávio estavam criando seu filho. Consumida pela raiva e pelo desejo de vingança contra Flávio, Jéssica agiu. Aproveitando uma ocasião em que Flávio estava fora, ela entrou na casa de Beatriz e levou o menino, renomeando-o como Lucas e apagando sua identidade anterior. Flávio, ao descobrir o que havia acontecido, confrontou Jéssica, que ameaçou revelar tudo a Beatriz se ele tentasse intervir ou denunciá-la. Flávio, temendo as repercussões e ainda estranhamente ligado a Jéssica, recuou e cedeu às suas exigências. Com o tempo, o relacionamento entre eles se deteriorou ainda mais, mas ele permaneceu por perto, dividido entre a culpa e uma atração residual. Agora, anos depois, essa rede de mentiras estava começando a se desfazer. Flávio, de mãos dadas com Jéssica, confrontava uma realidade que ele próprio havia ajudado a criar. O olhar que trocou com Beatriz naquele momento era um misto de medo, culpa
e arrependimento. Beatriz, por sua vez, estava aturdida, sua vida como conhecia despedaçada pelas ações daqueles que ela mais confiava. A verdade revelada sobre as ações de Flávio havia destroçado o que restava do mundo de Beatriz. Enquanto ele tentava explicar-se, as palavras dele soavam vazias e tardias. Consumida por um misto de raiva e traição, Beatriz não conseguiu conter-se. Com um movimento rápido e impulsionado pela fúria acumulada, ela deu um forte tapa no rosto de Flávio. Cada fragmento de dor e traição que ela havia carregado nos últimos anos descarregou-se naquele gesto. "Saia da minha casa agora!" gritou ela, as palavras cortando o ar com uma intensidade palpável. Flávio, com a mão no rosto ainda marcado pelo impacto, não ofereceu resistência. Ele sabia que qualquer tentativa de defesa só agravaria as coisas. Com um olhar pesaroso e derrotado, ele deixou a casa, desaparecendo na penumbra que se estendia pela rua. Sozinha, Beatriz desmoronou no sofá, as lágrimas fluindo livremente agora que o objeto de sua raiva havia partido. Ela chorou não apenas pela traição, mas pelo tempo perdido e pelas cicatrizes emocionais que cada revelação havia trazido. Quando suas lágrimas finalmente deram uma trégua, ela pegou o telefone com mãos ainda trêmulas e ligou para a polícia. O policial encarregado de seu caso atendeu e ela despejou toda a história, cada detalhe sórdido e cada traição descoberta. O policial ficou visivelmente abalado pelo relato. "É um dos casos mais complexos e chocantes que já ouvi", ele disse, a voz carregada de simpatia e incredulidade. Após uma investigação cuidadosa e várias entrevistas, ficou claro que Jéssica era, de fato, a principal culpada no caso. Apesar de ser a mãe biológica, ela havia perdido seus direitos legais sobre Lucas ao abandoná-lo no orfanato. Flávio também enfrentou as consequências legais de suas ações, recebendo uma pena mais leve por sua cumplicidade no sequestro e por manipular a situação. Com a poeira começando a assentar após a conclusão do caso, a maior preocupação de Beatriz voltou-se para Lucas. Como ele reagiria a toda essa reviravolta? A verdade é que o menino não demonstrava um vínculo forte nem com Jéssica nem com Flávio. A notícia da prisão de ambos pareceu não afetá-lo profundamente. Quem realmente tinha um lugar no coração do garoto era Clotilde, a mulher que o havia criado com amor e dedicação desde que ele foi retirado do orfanato. Quando Lucas finalmente saiu do hospital, ele voltou para a casa de Clotilde, o único lar que realmente conhecia. Beatriz, apesar de ter o direito legal de levar o garoto para morar com ela, sabia que seria um erro tentar forçar uma mudança tão drástica. Lucas, agora com 10 anos, não tinha lembranças dela, e introduzir tal mudança em sua vida poderia ser traumático e injusto para ele. Beatriz visitava Lucas regularmente, tentando construir uma relação aos poucos, sem pressa. Era um processo lento e, por vezes, doloroso. Cada encontro era um lembrete do que poderia ter sido e do tempo que haviam perdido. No entanto, ela estava determinada a fazer o que fosse melhor para Lucas, mesmo que isso significasse deixá-lo onde ele se sentia mais seguro e amado. A vida de Beatriz havia se tornado uma sequência de eventos tumultuados, mas a cada visita de Clotilde com Lucas, um novo capítulo parecia ser escrito, um mais promissor e menos doloroso. Em uma dessas visitas, numa tarde onde o sol brilhava tímido através das cortinas da sala, Clotilde trouxe não apenas Lucas, mas uma proposta que mudaria a dinâmica daquela reconstrução. Sentada ao lado de Beatriz no velho sofá, que testemunhou tantas confissões e lágrimas, Clotilde falou com uma serenidade que só vem com a idade e a experiência. "Eu estive pensando, Beatriz, que tal se eu e Lucas passássemos alguns dias aqui com você? Acho que seria bom para ele, para nós todos." Beatriz, surpresa e tocada pela oferta, aceitou com gratidão. "Clotilde, isso significa muito para mim. Mas por que está fazendo isso?" Com um suspiro, Clotilde respondeu: "Estou ficando velha, querida,
E vai chegar um momento em que não poderei cuidar de Lucas como ele precisa. Ele é seu filho também, e eu quero que ele esteja com você quando esse dia chegar. Assim, começaram os dias compartilhados entre as duas casas. Clotilde gradualmente reduziu sua presença, permitindo que o vínculo entre Beatriz e Lucas crescesse naturalmente. Durante esse tempo, Beatriz ainda se pegava chamando o menino de Rafael, mas ele próprio preferia Lucas, e com o tempo, ela aprendeu a respeitar essa escolha. Numa tarde quente de verão, enquanto visitavam Clotilde, Beatriz recebeu uma ligação que a fez franzir a testa em confusão. Era um policial, informando sobre uma nova descoberta no caso de Lucas. Com o coração acelerado, ela seguiu para outro orfanato junto com Lucas, sem saber o que esperar. Ao chegar, uma surpresa os esperava. Lá estava um menino que era a imagem espelhada de Lucas. A polícia havia descoberto que Jéssica tivera gêmeos, mas os deixara em orfanatos diferentes. O garoto se chamava Igor. Quando Lucas e Igor se encontraram, não houve estranhamento. Apenas uma conexão imediata que fez todos na sala sorrirem com a facilidade de sua interação. Passou-se um ano desde aquele dia. A vida havia encontrado uma nova normalidade. Beatriz continuava seu trabalho no hospital, agora com um senso renovado de propósito. Em uma tarde qualquer, enquanto saía de sua sala, Clotilde apareceu, desta vez trazendo ambos os gêmeos. A cena atraiu a atenção de uma colega de trabalho que, conhecendo a história de Beatriz apenas em partes, perguntou intrigada: "Então você encontrou seu filho?" "Sim", respondeu Beatriz com um sorriso. A colega, ainda confusa, prosseguiu: "Como você perdeu um filho e achou dois?" Beatriz riu, a leveza da pergunta trazendo um brilho a seus olhos. "Acho que fui abençoada 2 vezes", disse ela, olhando para os meninos que brincavam ao lado de Clotilde no corredor do hospital.